Livro 3. Uma visão não preditiva do mundo. Bem-vindo, leitor, à visão não preditiva do mundo. O capítulo 10 apresenta o estoicismo de Sêneca como ponto de partida para a compreensão da antifragilidade, com aplicações que vão da filosofia e da religião à engenharia. O capítulo 11 mostra a estratégia da barra de pesos e explica por que a dupla estratégia de misturar ações de alto risco e ações altamente conservadoras é preferível a uma simples abordagem de risco médio às coisas. Mas primeiro, vamos abrir o livro 3 com a história de nossos dois amigos que conseguem se divertir bastante e ganham a vida detectando a fragilidade e brincando com os males dos fragilistas. Capítulo 9. Tony Gorducho e os fragilistas. Aventureiros preguiçosos. Antes da crise econômica de 2008, teria sido difícil explicar a um estranho a relação entre Nero Tulip e Tony Di Benedetto, também conhecido como Tony Gorducho, ou o mais politicamente correto, Tony horizontalmente debilitado. A principal atividade de Nero é ler livros, embora ele também se dedique a algumas atividades paralelas. Quanto a Tony Gorducho, ele lê tão pouco que, um dia, quando mencionou que queria escrever suas memórias, Nero brincou dizendo que Tony Gorducho escreveria exatamente um livro a mais da quantidade de livros que já leu, ao que Tony Gorducho, sempre mais perspicaz, retrucou, citando o próprio Nero. Você disse, certa vez, que, se tivesse vontade de ler um romance, escreveria um. Nero se referira ao primeiro-ministro britânico e escritor Benjamin Disraeli, que escrevia romances, mas não gostava de lê-los. Tony cresceu no Brooklyn e mudou-se para Nova Jersey, e tem exatamente aquele sotaque que se esperaria que tivesse. Assim, desincumbido das demoradas e, para ele, inúteis atividades de leitura e altamente alérgico ao trabalho organizado dos escritórios, Tony Gorducho passava a maior parte do tempo sem fazer nada, apenas algumas transações comerciais ocasionais, e, é claro, comendo bastante. A importância do almoço. Enquanto quase todas as pessoas ao seu redor continuavam esforçando-se para lutar contra as diferentes variedades do insucesso, Nero e Tony Gorducho tinham algo em comum: horror ao tédio, especialmente a perspectiva de acordar cedo e ter um dia inteiramente livre à sua frente. Assim, a principal razão para que eles se encontrassem antes daquela crise econômica era, como diria Tony Gorducho, fazer o almoço. Se alguém residir em uma cidade ativa, como Nova York, e tiver uma personalidade amistosa, não terá problemas em encontrar boas companhias para o jantar, pessoas que conseguem manter uma conversa minimamente interessante, de forma razoavelmente descontraída. O almoço, no entanto, é uma verdadeira dificuldade, em especial em períodos com altos níveis de empregabilidade. É fácil encontrar companhias para o almoço entre os que ficam enfurnados em escritórios. Mas confie em mim, ninguém desejará aproximar-se desses indivíduos. Hormônios de estresse liquefeitos estarão pingando de seus poros. Eles se mostrarão ansiosos caso tenham de conversar sobre qualquer assunto que possa desviá-los daquilo que consideram interferir em seu trabalho e, quando alguém finalmente se deparar com alguma preciosidade menos entediante ao investigar seus pensamentos, eles o interromperão com um "preciso sair correndo" ou "tenho uma reunião às 14h15". Além do mais, Tony Gorducho se fazia respeitar exatamente nos ambientes certos. Ao contrário de Nero, cujos ruminantes episódios filosóficos apagavam sua presença social, tornando-o invisível aos garçons, Tony despertava reações calorosas e entusiasmadas quando aparecia em um restaurante italiano. Ao chegar, fazia um pequeno desfile diante dos garçons e funcionários. Era teatralmente abraçado pelo dono do restaurante e, após a refeição, sua saída transformava-se em um longo ritual, com o proprietário e, algumas vezes, a mãe do proprietário esperando-o do lado de fora, segurando algum presente, como grapa caseira ou algum líquido estranho em uma garrafa sem rótulo, mais abraços e a promessa de retornar para a refeição especial de quarta-feira. Consequentemente, quando estava nas redondezas de Nova York, Nero conseguia diminuir sua ansiedade em relação à hora do almoço, já que sempre podia contar com Tony. Ele se encontrava com Tony na academia de ginástica. Lá, nosso herói horizontalmente debilitado fazia seu triatlo,
sauna, jacuzzi e banho a vapor, e dali os dois partiam para ser reverenciados pelos donos de restaurantes. Então, um dia, Tony explicou ao colega que Nero não tinha serventia alguma para ele à noite. Tony poderia conseguir amigos melhores, mais bem-humorados, mais italianos e de Nova Jersey que, ao contrário de Nero, poderiam lhe trazer ideias para fazer algo útil. A antifragilidade das bibliotecas. Nero levava uma vida de ascetismo misto e transitório, indo deitar-se o mais próximo das 9 horas da noite que conseguia. Às vezes, até ainda mais cedo durante o inverno. Ele tentava deixar as festas quando o efeito do álcool fazia com que as pessoas começassem a falar sobre sua vida pessoal com estranhos, ou pior, quando começavam os assuntos metafísicos. Nero preferia fazer suas atividades à luz do dia, tentando acordar de manhã cedo, com os raios do sol penetrando suavemente seu quarto, deixando listras nas paredes. Ele passava o tempo encomendando livros em lojas na internet, e com bastante frequência os lia. Depois de encerrar suas aventuras extremamente turbulentas, tais como as de Simba, o Marujo, e de Marco Polo, o viajante veneziano, ele acabou por se contentar com uma vida pós-aventureira, tranquila e serena. Nero era vítima de um transtorno estético, e alguns elementos lhe causavam repulsa e até mesmo fobia. Pessoas que usavam chinelos, aparelhos de televisão, banqueiros, políticos, de direita, de esquerda ou centristas, Nova Jersey, pessoas ricas de Nova Jersey, como Tony Gorducho, pessoas ricas que faziam cruzeiros e aportavam em Veneza usando chinelos, administradores universitários, ferrenhos defensores gramaticais, indivíduos que citam nomes de pessoas importantes para impressionar os outros, música de elevador e vendedores e empresários bem vestidos. Já a alegria de Tony Gorducho era um pouco diferente. A pessoa desimportante que, conforme especulamos, é alguém que comanda todos os detalhes supérfluos e administrativos das coisas, mas que negligencia o essencial e nem sequer se dá conta disso. Sua conversa, portanto, torna-se mero falatório em torno da questão, sem nunca alcançar a ideia central. E Tony Gorducho era um farejador de fragilidade, literalmente. Ele alegava que conseguia decifrar uma pessoa simplesmente ao vê-la entrar em um restaurante, e quase sempre estava certo. Mas Nero notara que, quando Tony Gorducho conversava com as pessoas pela primeira vez, ficava muito perto delas e as cheirava como um cão, hábito do qual Tony nem estava ciente. Nero pertencia a uma sociedade de 60 tradutores voluntários que colaboram para a editora francesa Las Belles Lettres, traduzindo textos antigos inéditos do grego, latim ou aramaico, sírio. O grupo organiza-se com base em diretrizes libertárias, e uma de suas regras é que títulos e prestígios universitários não significam primazia nas discussões. Outra regra é a presença obrigatória em 2 digníssimas comemorações em Paris, a cada 7 de novembro, dia da morte de Platão, e a cada 7 de abril, dia do nascimento de Apolo. A outra associação do qual ele faz parte é um clube local de levantadores de peso, que se reúne aos sábados em uma garagem. O clube é composto principalmente por porteiros, faxineiros e sujeitos com cara de mafiosos de Nova York, que andam por aí no verão vestindo camisetas sem mangas, do tipo Mamãe Tô Forte. Infelizmente, homens livres de responsabilidades tornam-se escravos de sentimentos de insatisfação e de interesses sobre os quais têm pouco controle. Quanto mais tempo livre tinha, mais Nero se sentia compelido a passar o tempo preenchendo as lacunas com seus interesses naturais, coisas que ele queria conhecer um pouco mais profundamente. E conforme ele mesmo constatou, a pior coisa que alguém pode fazer para sentir que conhece as coisas um pouco mais profundamente é tentar aprofundar-se um pouco mais nelas. Quanto mais se desce, mais profundo fica o mar, diz um provérbio veneziano. A curiosidade é antifrágil, como se fosse um vício, e é ampliada pelas tentativas de satisfazê-la. Os livros têm a missão secreta e a capacidade de se multiplicar, como bem sabem todos aqueles que têm estantes de uma parede à outra da casa. Enquanto este livro era redigido, Nero vivia em meio a 15.000 livros, estressado por precisar descartar as caixas vazias e o material de embalagem quando a remessa diária chegava da livraria. Um dos assuntos que ele lia por prazer, e não pela excêntrica obrigação de ler para se tornar mais instruído, era medicina. Ele tinha uma curiosidade natural por textos médicos.
A curiosidade surgiu depois que ele teve 2 encontros com a morte, o primeiro em função de um câncer e o segundo por causa de um acidente de helicóptero, que o alertou tanto para a fragilidade da tecnologia quanto para os poderes de autocura do corpo humano. Então ele passava algum tempo lendo livros didáticos. Não eram artigos, eram livros didáticos, de medicina ou textos especializados. Oficialmente, Nero era formado em estatística e probabilidade, que ele abordava como se fossem um ramo especial da filosofia. Ele tinha passado a vida adulta escrevendo um livro filosófico técnico, chamado Probabilidade e Metaprobabilidade. Sua tendência era abandonar o projeto a cada 2 anos e retomá-lo novamente 2 anos depois. Para ele, o conceito de probabilidade, tal como era utilizado, mostrava-se muito limitado e incompleto para exprimir a verdadeira natureza das decisões na ecologia do mundo real. Nero gostava de fazer longas caminhadas em cidades antigas, sem recorrer a mapas. Ele adotava o seguinte método para desturistificar sua viagem. Tentava introduzir um pouco de aleatoriedade em sua programação, sem nunca decidir sobre o próximo destino até que tivesse passado algum tempo no primeiro, levando à loucura o agente de viagens. Quando estivesse em Zagreb, seu próximo destino seria determinado pelo seu estado de espírito enquanto estivesse em Zagreb. Na maior parte das vezes, era o cheiro dos lugares que o atraía até lá. Era impossível expressar o cheiro em um catálogo. Quase sempre, quando estava em Nova York, Nero se sentava para estudar, com sua mesa de trabalho contraposta à janela, observando às vezes, com ar sonhador, a costa de Nova Jersey para além do rio Hudson, lembrando-se do quanto era feliz por não morar lá. Então, ele confessou a Tony Gorducho que a frase "não tenho nenhuma serventia para você" era recíproca, em termos igualmente não diplomáticos, o que, como veremos, não era verdadeiro. Sobre os idiotas e os não idiotas. Após a crise de 2008, ficou claro o que os 2 companheiros tinham em comum. Estavam prevendo uma crise de fragilidade para os idiotas. O que facilitara sua aproximação é que ambos estavam convencidos de que uma crise de tamanha magnitude, com uma destruição vertiginosa do sistema econômico moderno, de uma forma e em uma escala nunca antes observadas, estava prestes a acontecer, simplesmente porque havia pessoas idiotas no mundo. Mas nossos 2 personagens provinham de 2 escolas de pensamento totalmente diferentes. Para Tony Gorducho, os nerds, os administradores e principalmente os banqueiros eram os idiotas supremos, isso quando todos ainda pensavam que eles eram gênios. Além disso, Tony acreditava que, em conjunto, eles eram ainda mais idiotas do que individualmente. E ele tinha uma habilidade natural para detectar esses idiotas antes de sua ruína. A renda de Tony Gorducho provinha dessa atividade, ao mesmo tempo que levava, conforme vimos, uma vida sem muitas responsabilidades. Os interesses de Nero eram semelhantes aos de Tony, exceto pelo fato de serem revestidos de tradições intelectuais. Para Nero, um sistema construído sobre as ilusões de compreensão das probabilidades estava fadado a entrar em colapso. Ao apostar contra a fragilidade, eles eram antifrágeis. Foi assim que Tony fez um pé de meia com a crise, algo entre 8 e 9 dígitos. Para Tony, qualquer outra coisa que não fosse um pé de meia era papo furado. Nero também lucrou alguma coisa, embora muito menos do que Tony, ainda que tenha ficado satisfeito por ter saído ganhando. Como dissemos, ele já era financeiramente independente e considerava o dinheiro um desperdício de tempo. Para ser bem direto, a riqueza da família de Nero atingira o auge em 1804 e, portanto, ele não tinha a insegurança social de outros aventureiros. Dinheiro, para ele, estava longe de ser um meio de afirmação social. Por enquanto, ele se valia apenas da erudição e talvez da sabedoria na velhice. O excesso de riqueza, quando não se precisa dela, é um fardo pesado. A seu ver, nada era mais tenebroso do que o excesso de requinte, em roupas, alimentos, estilo de vida, atitudes, e a riqueza era não linear. Para além de certo nível, ela impõe às pessoas complicações intermináveis em sua vida, criando preocupações sobre as possíveis trapaças da governanta em uma das casas de campo e sua má conduta profissional, e dores de cabeça semelhantes, potencializadas com o dinheiro.
A ética de apostar contra os idiotas será discutida no livro 7, mas existem duas escolas de pensamento relacionadas ao assunto. Para Nero, seria preciso primeiro advertir as pessoas de que elas são idiotas, enquanto Tony era contra a própria ideia de alerta. Você será ridicularizado, dizia ele. Palavras são para os covardes. Um sistema baseado em advertências verbais será dominado por pessoas que só fazem falar e que não assumem riscos. Essas pessoas não o respeitarão nem respeitarão suas ideias, a menos que você lhes tome o dinheiro. Além disso, Tony Gorducho insistia para que Nero tivesse um olhar cerimonioso diante das encarnações físicas do patrimônio, por exemplo, um extrato de conta bancária. Como dissemos, não tinha nada a ver com o valor financeiro e nem mesmo com o poder de compra dos itens, mas apenas com seu valor simbólico. Ele conseguia entender por que Júlio César precisara arcar com os custos de levar Vercingetorix, o líder da rebelião gaulesa, para Roma e fazê-lo desfilar acorrentado, apenas para que pudesse expor na carne sua vitória. Há outra dimensão para a necessidade de focar nas ações e evitar as palavras. A dependência do reconhecimento externo, algo que corrói a saúde. As pessoas são cruéis e injustas na forma como conferem reconhecimento. Portanto, o melhor é ficar de fora desse jogo. Permaneça robusto à maneira como os outros o tratam. A certa altura, Nero fez amizade com um idolatrado cientista, uma pessoa de capacidade notável, por quem ele tinha imenso respeito. Embora o sujeito fosse o mais proeminente possível em sua área, aos olhos dos outros, passava seu tempo focado no status que a comunidade científica lhe concederia naquela semana. Ele ficava furioso com autores que não o citavam ou com algum comitê que outorgasse a medalha que ele nunca recebera a alguém que ele considerasse inferior, aquele impostor. Nero aprendeu que, independentemente do nível de satisfação com suas próprias obras, estes figurões que dependiam de palavras estavam privados da serenidade de Tony. Eles permaneciam frágeis ao impacto emocional dos elogios que não recebiam, dos elogios que os outros recebiam e daquilo que alguém de menor envergadura intelectual pudesse lhes roubar. Então, Nero prometeu a si mesmo que fugiria de tudo isso com seu pequeno ritual, caso se deixasse levar pela mesma tentação do figurão. O patrimônio de Nero, originado com o que ele chamava de a aposta de Tony Gorducho, após a dedução dos custos de um carro novo, um mini conversível e de um novo relógio Swatch de $60, chegava a uma cifra estonteantemente alta e estava armazenado em uma carteira de investimentos cujo balanço lhe era enviado mensalmente pelo correio, proveniente de um endereço de vários locais de Nova Jersey, com 3 outros extratos demonstrativos vindos de países estrangeiros. Novamente, não era a quantidade, mas a concretude de sua ação que importava. Os valores poderiam ser de 1/10, até mesmo de 1/100 do montante total, e o efeito permaneceria o mesmo. Então, ele se curaria do jogo de reconhecimento, abrindo o envelope que continha o extrato, e em seguida prosseguiria normalmente com seu dia, ignorando aqueles cruéis e injustos usuários de palavras. Contudo, seguindo essa ética até a sua conclusão natural, Nero, provavelmente, se sentiria igualmente orgulhoso e igualmente satisfeito, caso o envelope contivesse extratos que demonstrassem prejuízos. Um homem é honrado na proporção dos riscos pessoais que assume por suas opiniões, em outras palavras, a quantidade de desvantagem a que está exposto. Resumindo, ele acreditava na erudição, na estética e assumia riscos, nada mais do que isso. Quanto aos recursos, para evitar a armadilha da caridade, Nero seguia a regra de Tony Gorducho, que era fazer doações sistematicamente, mas não para aqueles que pediam donativos diretamente. E ele nunca, jamais ofereceu 1 centavo sequer a qualquer organização beneficente, com a possível exceção daquelas em que nenhum de seus membros recebia um salário. Solidão. Uma palavra sobre a solidão de Nero, pois ele, nos sombrios dias que antecederam a crise econômica de 2008, sofria algumas vezes por ficar sozinho com suas ideias. Em algumas ocasiões, especialmente nas noites de domingo, ele se perguntava se havia algo particularmente errado com ele ou se havia algo errado com o mundo. Almoçar com Tony Gorducho era como beber água depois de um período de sede,
trazia alívio imediato, fazendo-o perceber que ele não era louco, ou pelo menos não era um louco solitário. As coisas não faziam sentido e era impossível transmitir isso aos outros, especialmente às pessoas consideradas inteligentes. É preciso considerar que, dos cerca de 1 milhão de profissionais empregados em atividades econômicas, seja no governo, de Camarões até Washington, na academia, na mídia, no sistema bancário, nas empresas ou trabalhando de maneira autônoma para tomar decisões econômicas e de investimentos, pouquíssimos conseguiram detectar a aproximação da crise. Além disso, um punhado ainda menor conseguiu prever a extensão total de seus danos. E dentre aqueles que conseguiram detectar sua aproximação, nenhuma única pessoa sequer percebeu que a crise era produto da modernidade. Nero poderia permanecer nos arredores do antigo local do World Trade Center, no centro de Nova York, em frente a prédios colossais que abrigavam principalmente bancos e corretoras, com centenas de pessoas correndo de um lado para o outro dentro deles, gastando gigawatts de energia apenas indo e voltando de Nova Jersey, ingerindo milhões de bagels com cream cheese, com a resposta de insulina incendiando suas artérias, produzindo gigabytes de informação apenas falando, se correspondendo e escrevendo artigos. Mas tratava-se de um ruído, esforço desperdiçado, cacofonia, comportamento antiestético, aumento da entropia, produção de energia que provoca o aquecimento local da ecozona da área de Nova York, e uma ilusão em larga escala dessa coisa chamada riqueza, que de alguma forma estava prestes a evaporar. É possível empilhar os livros até que eles formem uma verdadeira montanha. Para Nero, infelizmente, tudo aquilo que está dentro deles e que lida com probabilidades, estatísticas ou modelos matemáticos é apenas ar, apesar das evidências disso ou daquilo. E se aprende mais em alguns almoços com Tony Gorducho do que nas sessões de ciências sociais das bibliotecas de Harvard, com cerca de 2 milhões de livros e trabalhos de pesquisa, que perfazem um total de 33 milhões de horas de leitura, equivalendo a uma atividade ininterrupta de leitura de aproximadamente 9.000 anos. Falemos sobre um problema ainda maior de idiotas. O que o não prognosticador consegue prever? Tony Gorducho não acreditava em previsões, mas fez muito dinheiro prevendo que algumas pessoas, os prognosticadores, iriam à falência. Não é paradoxal? Nas conferências, Nero costumava encontrar físicos do Santa Fe Institute que acreditavam em previsões e utilizavam fantasiosos modelos preditivos, enquanto seus empreendimentos, baseados em previsões, não iam tão bem assim, e enquanto Tony Gorducho, que não acreditava em previsões, enriquecia com seus prognósticos. Não é possível fazer previsões genéricas, mas pode-se prever que aqueles que dependem de prognósticos estão assumindo mais riscos, de maneira que terão alguns problemas pela frente, e talvez venham a falir. Por quê? O prognosticador será frágil aos erros de prognóstico. Um piloto superconfiante acabará derrubando o avião, e as previsões numéricas levam as pessoas a assumirem mais riscos. Tony Gorducho é antifrágil porque é a imagem espelhada de sua frágil vítima. O modelo de Tony Gorducho é bastante simples. Ele identifica as fragilidades, aposta no colapso daquela unidade frágil, passa um sermão em Nero e troca insultos com ele sobre assuntos socioculturais, reagindo às suas provocações sobre o estilo de vida de Nova Jersey, e fatura bastante após o colapso. Depois ele almoça.